Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de falar brevemente a respeito da matemática que foi desenvolvida na Europa na Idade Média e no início da Era Moderna. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir para que você faça o já famoso cucocô. Quer curtir? Ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que tenha curiosidade a respeito da parte histórica da matemática. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é apresentar uma visão panorâmica da matemática europeia, ou seja, daquele período que se convencionou chamar de período da matemática europeia. Este período é um período bastante longo, ele começa a partir do século V com a queda de Roma e ele dura até a consolidação do cálculo no século XIX. Portanto, sem mais delongas, vamos conversar um pouquinho a respeito dele. Durante 5 séculos após a queda do Império Romano, a queda do Império Romano acontece no ano 476, muitos trabalhos científicos foram perdidos. Enquanto uma nova civilização se erguia, somente um pouco de matemática elementar foi preservada na Europa Ocidental. Entretanto, com o advento do Império Carolíngio, a base para atividades mais avançadas foi construída nas escolas de monastério e catedrais. Essa perda de textos científicos se deve porque quando Roma cai, acontece um grande período de convulsão social na Europa e, portanto, muita coisa acabou se perdendo por ali. Deste modo, quando o conhecimento islâmico foi traduzido para o latim, os estudiosos já estavam preparados para apreciá-lo. O filósofo Boécio, cuja imagem você está vendo na tela, traduziu para o latim muitos trabalhos gregos de matemática e filosofia. Ele traduziu os textos de Nicomacos e Euclides, muito embora a tradução que ele tenha feito de elementos foi perdida. Apesar disso, acredita-se que essas obras foram a base de muitos manuscritos medievais. Além disso, seus trabalhos se encaixavam no quadrívio. O que era o quadrívio? O quadrívio era um conjunto de 4 artes que eram ensinadas para as pessoas que entravam numa universidade. Naquilo que se chamava de universidade à época, quando você entrava antes de fazer o estudo teológico, você estudava na realidade 7 artes. Você tem um conjunto com 4 artes que se chama de quadrívio e você tem um conjunto de 3 artes que se chama de trívio. O quadrívio, em particular, era composto pela aritmética, geometria, música e astronomia. Perceba que música você está associando àquilo que hoje se convenciona chamar de ciências exatas, porque enxergava-se uma relação entre música e matemática, tal qual os pitagóricos faziam. Os pitagóricos tinham visto essa relação e essa relação acaba sendo mantida quando a matemática é introduzida na Europa. No século V, a Itália foi marcada por uma série de desastres. Estudiosos da época imaginavam que a matemática poderia ser útil por ser capaz de despertar sentimentos religiosos. Então havia aquela visão um pouco mais mística para a matemática, assim como acontecia com os matemáticos gregos. Boécio discutiu a parte numérica do quadrívio, incluindo o ábaco. Em particular, essa ferramenta de cálculo foi adaptada para um quadro de cálculo. As outras 2 seções do trabalho de Boécio sobre o quadrívio são derivadas de textos gregos. E sua astronomia omite toda a parte difícil do Almagesto de Cláudio Ptolomeu. Porém, ele escreveu De Institutione Musica, que é do interesse dos matemáticos, pois a adoção da ideia platônica de que a música seria então uma subdivisão da aritmética. Ele divide esta obra de Institutione Musica em 3 partes. A primeira é chamada de música mundana, que trata da música das esferas, ou seja, das relações matemáticas entre as estrelas que se refletem nos sons da natureza. A segunda é música humana, que trata do ordenamento do corpo humano e da alma. E por fim, a música instrumentalis,
que aborda a música advinda de instrumentos físicos e acaba por exemplificar os princípios pitagóricos que relacionavam música e matemática. Por quase um milênio, este livro de música influenciou o desenvolvimento da ciência como um todo, sendo considerado um texto básico até o século XVIII. Entre os séculos VI e IX, uma grande quantidade de textos clássicos foi mantida nos monastérios irlandeses, considerando que aquele país foi poupado do tumulto que acompanhou a queda de Roma. Como eu disse, Roma entrou em colapso, acontece uma grande convulsão social no continente europeu, a Irlanda, por fazer parte de uma ilha, ficou distante desta confusão toda e boa parte dos textos clássicos que conhecemos atualmente foi mantida em monastérios daquele país. Assim, estudiosos irlandeses vieram à corte do imperador Carlos Magno no século IX, Carlos Magno da dinastia Carolíngia, daí o nome Império Carolíngio, para ensinar o grego e o quadrívio. Carlos Magno estimulou, apesar de uma série de obstáculos, o estudo das artes liberais. Contudo, após a sua morte, o Império Carolíngio foi dividido pelos seus 3 filhos. E por fim, os séculos IX e X foram marcados pelas invasões da Grã-Bretanha e da Irlanda promovida pelos vikings, até a conversão dos vikings, em sua grande maioria, ao cristianismo. Apesar da divisão do Império Carolíngio, que poderia ocasionar na perca das diretrizes de Carlos Magno, em particular, as diretrizes de Carlos Magno para a criação de escolas em monastérios e catedrais tiveram efeito permanente, ou seja, a ideia de criação de escola dentro de monastério e dentro de catedral foi algo que começa com o Império Carolíngio e se estende dali em diante. E isso leva a ciência basicamente a se dedicar à síntese do que era observado, ou seja, a ciência ela se preocupava muito mais com coisas empíricas e com o estudo da lógica. No caso que acabou sendo promovido pela queda de Roma e posteriormente pelas invasões vikings, a instituição que se manteve mais estável foi a igreja. As carreiras públicas daqueles que não eram nobres se resumiam a cargos eclesiásticos, ou seja, se a pessoa era um servidor público naquela época, ou ele seria um nobre e, portanto, trabalharia com a política dentro da nobreza, ou ele seria, então, um membro da igreja. Nessas carreiras em cargos eclesiásticos, ali se desempenhava funções de pastoreio e diplomacia. Portanto, o que se pode dizer é que a ciência neste período foi desenvolvida pelos membros da igreja. Dentre os estudiosos religiosos, destaca-se Gerbert de Aurillac, nascido por volta de 940. Ele estudou no monastério de São Geraldo, na cidade francesa de Aurillac, e ascendeu na igreja, tornando-se posteriormente o Papa Silvestre II, em 999. O Papa Silvestre II foi responsável pela descrição da construção do ábaco e, com o seu auxílio, sabia multiplicar e dividir grandes números. Silvestre II fez críticas aos textos de Boécio, inclusive até o século X toda a geometria era baseada nos textos de Boécio, e ele observou o erro na fórmula para o cálculo da área de um triângulo equilátero apresentada ali. Ainda, ele escreveu um tratado a respeito da geometria de Boécio. A motivação para isso seria a necessidade de compreender o espaço ao redor. Então ele se preocupou em estudar a geometria para entender o espaço que o cercava. Contudo, Silvestre II também alegava que o estudo da geometria seria uma forma de conhecer o Criador. Então, para conhecer Deus e as formas que ele criou, vamos estudar geometria. Tal ideia seria utilizada pelos séculos seguintes, como pode ser visto na Divina Comédia de Dante Alighieri, escrita pouco menos de 400 anos após os textos de Silvestre II. O livro Prática de Geometria, escrito no início do século XII, ilustra boa parte do conhecimento geométrico dos séculos X e XI, antes da chegada de um grande número de traduções para o latim de textos árabes e gregos. Como eu disse, este livro apenas acaba sistematizando a geometria de Boécio, que era a geometria que era estudada até então. O conteúdo deste livro aborda astronomia, edificações e lembra o tratado escrito por Silvestre II. O texto aborda fatos elementares a respeito de semelhanças de triângulos esféricos e o uso do astrolábio, que é um instrumento naval para você mensurar a altura de estrelas acima da linha do horizonte. O autor mostra uma forma de calcular a altura do Sol em relação à Terra, atribuindo aos egípcios o pioneirismo neste fato. Segundo ele,
Isso ocorreu porque o Egito era plano e próximo do Sol. Em outras palavras, o autor desse livro dizia o seguinte: os egípcios foram os primeiros a calcular a altura do Sol em relação à Terra de maneira correta, porque o Egito é totalmente plano e porque, segundo ele, o Egito seria o país mais próximo do Sol. Evidentemente, isso não faz o menor sentido. Um fato interessante é que o autor apresenta o valor do tamanho da órbita do Sol. Curiosamente, o erro entre esse número e o valor exato é menos de 6%. E durante os séculos XII e XIII, estudiosos europeus traduziram vários textos científicos para o latim. Dentre esses tradutores, destacam-se os seguintes. Primeiro, Adelardo de Bath, no século XI, nascido em Bath, na Inglaterra, ele estudou na França e viajou pela região mediterrânea. Ele traduziu já no século XII elementos para o latim, tradução essa que serviu como base para todas as outras traduções feitas nos séculos seguintes. Ele também traduziu alguns textos de Al-Khwarizmi, mas este documento, essa tradução, acabou sendo perdida. O segundo tradutor que eu quero destacar é Plato de Tivoli, do início do século XII. Pouco se sabe a respeito dele, além do fato de que ele traduziu Kitab al-Aziz, livro da astronomia escrito por Al-Batani para o latim, e foi ele que acabou fazendo a tradução do termo seno, que ele traduziu como sinos, que era uma tradução equivocada de jaib, que significa bolso em árabe, que adivinha de uma modificação na palavra jiva, que significava arco. O terceiro tradutor que eu quero destacar é Robert de Chester, no século XII. Ele foi um tradutor inglês responsável pela versão em latim da álgebra de Al-Khwarizmi. E, por fim, Gerardo de Cremona, que foi um autor italiano que traduziu cerca de 80 trabalhos árabes para o latim. Bem, então, num primeiro momento, o que nós discutimos até agora é como a matemática se desenvolveu entre a queda do Império de Roma, ou seja, a queda de Roma, e o início da Idade Média. Agora nós vamos observar o que foi feito na Idade Média. Em virtude do enfraquecimento militar do mundo islâmico, a Europa começa a recuperar o seu vigor na metade do século XII. Neste período, boa parte do conhecimento matemático muçulmano já havia sido absorvido. Além disso, o poder papal atinge o seu ápice, embora sofra a oposição de poucos imperadores. A lista de matemáticos memoráveis deste período se inicia no reinado de Frederico II, no Sacro Império Romano Germânico. O primeiro matemático que eu quero destacar é Leonardo de Pisa, cuja imagem você está vendo agora na tela. O livro mais conhecido dele é o Liber Abaci, cuja motivação reside numa viagem comercial feita junto com outros mercadores pisanos para a Argélia. Pisano é quem é nativo de Pisa. Lá, nesta viagem, ele aprendeu os numerais indo-arábicos e seus usos. Ao retornar para Pisa, ele publicou suas descobertas sob a alcunha de Leonardo Filius Bonatti Pisani. Leonardo Filho de Bonatti de Pisa. Filius Bonatti virou Fibonacci. Por isso que, em várias ocasiões, ele foi grafado como Leonardo Fibonacci. Seus textos só seriam editados no século XIX, e nessa época o autor então passou a ser grafado com este nome, Leonardo Fibonacci. Outro matemático que eu quero destacar é Giordani de Nemori ou Jordanus Nemorarius. As duas grafias por nome estão corretas, porque ele é grafado dessas duas formas. Ele esteve envolvido na tradução de textos de Arquimedes para o latim, bem como na expansão de suas ideias. Pouco se sabe a respeito da sua vida, à exceção de que ele também escreveu alguns livros com conteúdos de matemática e estatística, e a imagem dele é essa que está colorida na sua tela. Outro matemático de renome foi Nicole d'Oresme. Nicole d'Oresme foi bispo de Lisieux, na França, e ele estudou física, economia, matemática, teologia e filosofia. Ele também estudou o movimento de corpos e formulou a regra de Merton. O que seria essa regra de Merton? Aliás, hoje é chamada de regra de Merton. A regra de Merton basicamente diz o seguinte: se eu tenho um movimento uniformemente variado, ou seja, um movimento que possui aceleração constante, eu posso analisá-lo de maneira equivalente ao movimento uniforme, ou seja, um movimento que tem velocidade constante. Só que para fazer essa equivalência, o que eu vou considerar é que no caso do movimento uniforme, a velocidade constante em questão seria a velocidade média daquele movimento que eu veria se eu estivesse fazendo uma aceleração constante. É isso que ele chama de regra de Merton.
Além disso, pela primeira vez na história, ele usou uma linha para representar o tempo, uma outra perpendicular a essa para representar a velocidade e a área abaixo do gráfico para indicar distância. A tradução de textos gregos e árabes para o latim ocupou vários séculos. Um dos últimos tradutores conhecidos foi Johannes Müller de Königsberg, cujo nome latim foi traduzido para Regiomontano, o rei da montanha, porque ele era um príncipe alemão. Ele trouxe contribuições para a astronomia, a matemática e a construção de instrumentos de medida, bem como estabeleceu a trigonometria como ramo independente da matemática. E a imagem dela é essa que tem uma moldura ovalada ao redor da efígie. Pouco se sabe a respeito de Nicolas Chiquet, outro matemático de destaque, além do fato de que ele foi um médico parisiense, autor de Tripartie en science des nombres, que quer dizer tripartição da ciência dos nomes. E o importante dar destaque a este senhor, e a imagem dele está em preto e branco, com uma boina, porque na realidade o que esse texto faz basicamente é o seguinte: ele considera que a ciência pode ser dividida em três partes. Uma ciência de problemas, chamada ciência teorética, um livro de geometria, que então seria a ciência prática, e a aritmética comercial, que é a ciência produtiva. Então é a partir do livro dele que se dá a ideia de que você tem coisas que seriam teóricas, que é o que a gente chama hoje de matemática pura, e coisas que poderiam ser aplicadas, que é o que se chama de matemática aplicada. Mais ainda, ele começa a entender que a matemática poderia, não só a matemática, mas a ciência, poderia ser aplicada também em conjunto com outras áreas, o que vai dar lá na frente a ideia de disciplina, a ideia de interdisciplinaridade. Outra matemática que eu quero destacar é Luca Pacioli. Ao mesmo tempo que Chiquet, Luca Pacioli escreveu Summa de Aritmetica Geometrica Proportione e Proportionalità, que seria a soma ou enciclopédia de aritmética, geometria, proporções e proporcionalidade. Como o livro de Chiquet só foi publicado no século XIX, este é o primeiro livro impresso de álgebra no Ocidente. Apesar de parecer menos original que o livro de Chiquet, Pacioli usa o termo cosa para incógnita, C para indicar senso, o quadrado da incógnita, e AE para indicar aiquito, que é igual. E a imagem dele é essa que está mais ao alto de sua tela. Já no século XV, com o advento do Renascimento, os artistas procuraram geometria para projeções de forma bi- e tridimensionais. Neste sentido, Leon Battista Alberti apresenta um procedimento para isso. Então, na Idade Média, nós podemos destacar esses avanços na matemática como um todo. Já no início da Era Moderna, ou seja, a partir do século XVI, a Itália produziu um grupo de algebristas impressionantes. De maneira similar ao que ocorreria no Japão um século depois, cada resultado deixava um novo desafio em aberto. O primeiro matemático que eu quero destacar já na Era Moderna é Scipione del Ferro. Ele apresentou um método de resolução para uma equação cúbica em específico. Ele apresentou esta resolução a outro matemático, Antônio Maria Fior, que então utilizou este conhecimento, ou seja, o conhecimento de Del Ferro, para ganhar concursos de matemática. E aqui eu quero apresentar uma das contendas mais conhecidas da história da matemática, a contenda que envolve Niccolò Tartaglia e Girolamo Cardano. Então, Antônio Maria Fior, que havia aprendido o conhecimento de Scipione del Ferro, encontrou um oponente à altura em 1535. Nesta época, ele conheceu Niccolò Fontano de Brescia, conhecido como Tartaglia. Tartaglia é gago em italiano, em virtude de uma sequela de uma ferida que ele ganhou durante a invasão francesa na Brescia em 1512. Essa ferida afetava a fala dele e ele passou a gaguejar, daí o nome Tartaglia. Tartaglia também descobriu como resolver certas equações cúbicas e venceu a competição. Girolamo Cardano foi um matemático, jogador e reitor da Universidade de Pádua. Ele estava escrevendo em 1535 um livro de matemática quando ele soube da vitória de Tartaglia. Imediatamente, Cardano pediu para incluir essa técnica em seu livro, o que foi negado pelo Tartaglia. Tartaglia falou: "Eu não quero que você escreva a respeito disso." Na realidade, o que Tartaglia queria era publicar a técnica dele depois de apurá-la, ou seja, depois de dar uma melhorada nela. Só que, em 1539,
Tartaglia confidenciou o resultado para Cardano, mas ele só confidenciou sob a promessa de que Cardano jamais publicaria esse resultado, só se o próprio Tartaglia permitisse. Então ele entregou para Cardano uma rima que continha o procedimento adotado sem explicar por que funcionava. Então é uma rima como a gente faz hoje para o seno da soma. Seno de A mais B é minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Então é algo desse tipo. Só que Tartaglia não publicou nada pelos anos seguintes. Aí, em 1545, Cardano publicou alguns resultados a respeito de equações cúbicas num livro chamado Ars Magna, a Grande Arte. Dentre esses resultados estava o resultado de Tartaglia. Cardano diz que aquele resultado era devido a Tartaglia, mas Tartaglia nunca perdoou Cardano por isso e passou o resto da vida acusando Cardano de deslealdade. Outro matemático que eu quero destacar é Ludovico Ferrari, que foi aluno de Cardano, e junto com ele resolveu algumas equações cúbicas de grau 4, e a imagem dele é a deste senhor com uma roupa vermelha. Por fim, quero destacar a imagem desse senhor barbado, que é do matemático Rafael Bombelli. Rafael Bombelli era matemático e engenheiro e estava a serviço de um nobre italiano. Então ele escreveu um tratado a respeito de álgebra em 1572, e seu texto é o texto que traz a primeira menção a Diofanto na Era Moderna. Ainda ele foi o primeiro a considerar a raiz quadrada de um número negativo e a formular regras para operar com tais números, ou seja, a ideia de número complexo nasce com ele. E por fim, eu quero destacar alguns avanços do norte da Europa. Os trabalhos italianos foram notados pelos estudiosos franceses e britânicos que produziram resultados matemáticos. Eu quero destacar primeiro o advogado francês François Viet, cuja imagem está em preto e branco. Ele foi o conselheiro de Henrique de Navarre, que ia se tornar o rei Henrique IV. Ele estudou Diofanto e escreveu suas próprias ideias num livro titulado A Prática da Arte Analítica. E estas ideias continham algumas das notações usadas atualmente. Inclusive o símbolo de igual que nós usamos como duas retinhas paralelas, os dois tracinhos, foi ele que criou. Ainda eu devo destacar o proprietário de terras escocês John Napier, que tentou simplificar produtos, divisões e raízes quadradas. O trabalho dele consiste de duas partes, uma teórica baseada numa construção geométrica e outra com números em tábuas. A parte numérica foi publicada em 1614 e a parte teórica só seria publicada em 1619 num livro intitulado Uma Descrição das Maravilhosas Leis de Logaritmos. Portanto, se nós queremos fazer um recorte da matemática europeia, iniciando-se a partir da queda de Roma até o início da Idade Moderna, sem evidentemente esbarrar em Newton, Leibniz, Riemann e os demais matemáticos que vieram depois deles, estes seriam os principais fatos que devem ser destacados. Bom, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje, espero que tenha sido bastante proveitoso, eu me despeço por aqui, até a próxima!